Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Nós estamos estudando o tema Culto na Família. Hoje nós vamos ver o culto na família é prática que requer ação contínua. O culto, ele nunca termina. Ele deve fazer parte da vida pessoal e da vida familiar. Para isso, nós temos que entender que o culto na família tem que ser perseverante. Ou seja, nós não podemos desanimar em fazer o culto familiar, ou seja, o culto doméstico. E isso fica bem claro quando nós olhamos para as Escrituras. Percebe-se no texto, Deuteronômio capítulo 6, enfoco que a orientação é no sentido de se comunicar os ensinos sagrados aos filhos com perseverança. A família deve comunicar em todos os momentos a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos divinos, dentro ou fora do lar, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É Deus falando aos pais que os mandamentos, os preceitos, os princípios bíblicos devem fazer parte, devem morar, devem estar na vida do cristão. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ou fora da casa, ao deitar e ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos para falar aos nossos familiares, principalmente aos filhos, sobre os mandamentos, os estatutos, os preceitos divinos, para que eles possam ser instruídos no caminho do Senhor, como diz Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. É desta forma que nós vamos cultuar ao Senhor perseverante, fazendo culto familiar, fazendo culto na família. A adoração familiar deve ser um estilo de vida? Deve sim. A adoração familiar deve ser um estilo de vida, não só da família, mas de cada membro, principalmente da vida dos pais. Deve fazer parte do estilo de vida, a adoração. E assim nós vamos ver em Isaías 29, 13, que diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O que Isaías está ensinando para nós aqui? Nós vamos ver que a adoração a Deus em família deve se constituir em uma ação ininterrupta. Ela pode e deve ser exercida por todos os familiares e segundo os princípios divinos. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que muitas das vezes o povo honra ao Senhor, mas de acordo com como aprendeu, e não de acordo com a palavra de Deus. Então o profeta Isaías está falando que o povo estava se aproximando do Senhor, louvando, adorando somente da boca para fora, mas o seu coração estava distante da vontade de Deus. Então, o nosso estilo de vida deve ser um estilo que adore ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e de toda a nossa força, não simplesmente por mandamentos de homens. Então, nós olhamos que a adoração ela deve ser um estilo de vida. Nós temos que servir ao Senhor, independente ou não de uma prática religiosa, mas dependente exclusivamente de uma vida de intimidade profunda com o Senhor. E assim, o nosso louvor, a nossa adoração, não vai ser somente da boca para fora, mas vai ser de todo o nosso coração ao Senhor, para a glória do Senhor. E de acordo com os princípios divinos, e não como mandamentos de homens que maquinalmente aprendemos.
O que devemos ensinar mais, então, a respeito da adoração, do culto para a família? Nós vimos ontem que o ensinamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ensinado no Velho Testamento, respaldado por Jesus Cristo no Novo Testamento. E Jesus ainda ensina, assim como seus discípulos, a crer em Cristo Jesus para ser salvo. Mas o que nós temos que ensinar? O que nós podemos ensinar mais a respeito da adoração a Deus e de uma vida de uma profunda intimidade com Deus? Temos que ensinar que não basta ter apenas momentos de comunhão comunitária com Deus na igreja. Ou seja, nós ensinamos que nós temos que ir, congregar, estar na casa do Senhor, ter momentos ali. Mas não basta ter só momentos de comunhão com Deus na igreja. Não basta também ter momentos de comunhão com Deus no lar. É fundamental, isso é. Mas nós não podemos ter somente esses momentos na igreja e momentos de culto no lar. Nós precisamos também ter momentos de nossa comunhão pessoal com Deus. E também demonstrar esses momentos em transformação na vida diária, como nós vamos ver em João capítulo 4, verso 23. Ou seja, nós temos que ter momentos de comunhão na casa do Senhor, momentos de comunhão no culto doméstico, no culto na família, mas precisamos de ter o nosso culto pessoal com Deus, a sós com Deus, eu com Deus. Mas todos esses momentos na igreja, no culto doméstico e no culto pessoal, todos esses momentos têm que transformar em vida de testemunho da presença de Deus na nossa vida. Não adianta estar na igreja, não adianta no culto no lar, não adianta culto pessoal, se a vida não condiz com a vida com Deus. Ou seja, o que as pessoas estão vendo é que eu estou mais atolado no pecado do que uma vida em santificação a Deus. Então, todos esses momentos têm que produzir vida de testemunho de Deus na nossa história. E é isso que nós vemos Jesus falando em João capítulo 4, 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade, vida transformada. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Momentos com Deus na igreja, momentos com Deus no culto familiar, momentos com Deus no culto pessoal, traz transformação de vida. Adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Qual deve ser a ênfase no culto na família? Porque o culto dominical, o culto público, o culto comunitário, a ênfase é que todas as pessoas venham a glorificar a Deus e ter uma vida de profunda intimidade com o Senhor. Agora, no culto familiar, nós vamos ver que a ênfase recai sobre um estado de culto a Deus. Levar a família a cultuar a Deus. Como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir significa adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. E não apenas em se ter determinados momentos de culto. Pois este não pode terminar na vida do cristão, o qual vive para cultuar a Deus continuamente. O culto nunca termina. Começa na igreja, continua no culto familiar e continua no culto pessoal. O culto nunca termina. Não podemos deixar a chama apagar, como nós vamos ver em Levítico 6:13. No verso 12, o sacerdote ia lá e colocava a chama. E essa chama, ela não pode se apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se nós cultuarmos a Deus na igreja, levarmos o culto para dentro do lar, levar o culto para dentro de nós,
a chama do Espírito Santo de Deus nunca se apagará na nossa vida. E o nosso testemunho vai ser sempre agradável ao Senhor, apresentando às pessoas ao nosso redor que Cristo vive em nós por meio do Espírito Santo. O que é necessário, então, para termos o culto na família? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter para termos o culto na família? A primeira coisa, que é a coisa principal, e nós vamos ver no último ali, é ter a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas vamos por etapas. Como cada família tem suas atividades diferentes, o ativismo de cada família diferente da outra, cabe cada um fazer o seu momento da melhor maneira. Entretanto, é necessário um horário onde todos possam participar. Um horário específico. Tal horário nós vamos nos reunir para falar com Deus. Segundo, sem pressa e sem nada para tirar o foco do culto. Então, desligue celular, desligue televisão. É Deus e você, é Deus e a família. Terceiro, corações desejosos de adorar, servindo ao Senhor. Então, tudo que for fazer, a oração, se for cantar algum cântico, a leitura da palavra de Deus, deve ser com temor, com zelo, com respeito, com objetividade de entender e compreender e ouvir a voz de Deus. E o principal, que eu falei no começo, a palavra de Deus. E como podemos ver nas palavras de Paulo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versos 16 e 17. É assim que é o culto na família, ou seja, a palavra de Cristo instruindo, aconselhando, através da sabedoria que vem do alto, e louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e tudo que fizer com temor, com zelo, com respeito. E assim Deus estará abençoando a família e abençoando a vida de cada membro. Que Deus nos abençoe, queridos, hoje e sempre. Então, o que nós aprendemos hoje? O culto na família é prática que requer ação contínua, ou seja, perseverança. A adoração na família deve ser um estilo de vida. O que devemos ensinar mais à família? Nós devemos ensinar que nós temos que ter culto na vida, em uma vida de culto ao Senhor. Qual deve ser a ênfase no culto? Intimidade com Deus. O que é necessário? Tempo, desejo, vontade, zelo, respeito, temor ao Senhor. E assim nós vamos cultuar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Ó Deus amado, que nós possamos colocar tudo que nós ouvimos em prática. Irmos à igreja buscar e ouvir a Tua palavra. Chegando em casa, continuar este culto maravilhoso ao Senhor, o culto na família. E acima de tudo, ter o nosso momento a sós com o Senhor, o nosso culto pessoal de adoração a Ti, ó Pai. E assim o Senhor vai nos abençoando dia após dia. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, libertando de todo mal. Abençoe a vida dos nossos filhos, que possam crescer em estatura e graça diante do Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Restaure os casamentos, ó Pai, abençoa toda a família. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser. Aleluia.